Hoje eu estou fazendo 3 anos de vida pela internet e eu vim com vocês aqui analisar todos os meus desenhos desde 2019, em comemoração a esses 3 anos de compartilhamento de arte. Para você que não me conhece, oi, eu sou a Nick Neves, eu sou estudante de ilustração e design de interiores e atualmente trabalho como ilustradora e criadora de conteúdo aqui para as redes sociais sobre arte, criatividade, customização e a minha vida. E agora, dia 12 de maio, eu completei 3 aninhos aí de perfil lá no meu Instagram, que se você não me segue, vai lá me seguir no @NickNevesArte. Eu comecei a compartilhar esse meu lado artístico para o mundo. Na época eu estava cursando gastronomia, tinha acabado de começar a namorar, estava começando a entrar no meu primeiro emprego e a minha vida estava um caos. E agora, 3 anos depois, eu estou aqui trabalhando como criadora de conteúdo e produtora de vídeos, com publicidade, com ilustração, moro com o meu namorado. Então, assim, meu Deus, o que houve nesses 3 anos, o que eu perdi, tirando a pandemia, né? Na verdade, foi na pandemia que tudo aconteceu, mas enfim. Testando o áudio da lapela. 1, 2, 3, 4. Estou tendo que gravar esse vídeo todo de novo, porque é essa coisa que resolveu dar problema e ficou com chiado no vídeo inteiro. Então a gente vai fingir que as minhas reações são 100% naturais, porque eu já vi todos os posts. Mas é sobre isso. Eu vou me emocionar de novo porque eu sou emocionada, entendeu? Mas só pra deixar avisado vocês que eu não gosto de manter relações em mentiras. Como eu disse, eu comecei o Instagram lá em 2019 e o primeiro post foi especial de releituras de obras famosas, que foi um trabalho que eu fiz no meu terceirão, do Grito, uma pintura do Picasso, A Persistência da Memória, do Salvador Dalí e vários círculos. Enfim, eu gosto bastante desses desenhos, eu acho que foi uma forma bem legal de começar o Instagram. E todos os desenhos dessa época eu pintava com guache escolar da Acrylex. Pois é, eu queria muito entender como é que eu conseguia essa pigmentação com o guache da Acrylex. Eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa desse desenho. E ele era tipo um tamanho A7, ele era muito pequenininho e eu demorei tipo umas 12 horas pra terminar de pintar. Mas foi muito legal. Aí a gente tem um compilado de vários desenhos seguidos, de releituras dos desenhos da Nanatsu, porque pra quem não sabe, pra quem sempre me pergunta, eu comecei a desenhar lá em 2017 por causa dos vídeos da Nanatsu. Tipo, eu comecei a assistir o canal dela e eu via ela fazendo as menininhas dela e pintando inclusive com o guache da Acrylex diluído em água, que foi como eu comecei a pintar também. E daí eu gostava muito dos desenhos dela e eu tentava, tipo, replicar e observar e tentar fazer igual. Então temos várias sequências de menininhas da Nanatsu aqui. E aqui tem um post de um que eu fiz, tipo, antes e depois, no começo de 2018 e no final de 2018, os desenhos. E era de uma amiga minha. E olhando assim, hoje em dia eu acho que eu prefiro o antes. Mas vocês podem ver que meu traço era, tipo, igual o da Nanatsu, assim. Os cílios parecendo uma patinha de aranha. Eu não gosto de ficar dizendo que meus desenhos dessa época eram feios, porque na época eu gostava muito e eu achava, tipo, que tava perfeito, assim. E eu acho que é muito isso, sabe? Hoje em dia, depois da pandemia principalmente, a gente na internet que posta arte e tal, tem muito mais isso de se comparar com os outros, porque tá ali no feed e você vai vendo e você vai se comparando e quando vê já era e acha tudo que você faz ruim. E graças a Deus, quando eu desenhava assim no começo, eu não tinha esse negócio de ficar postando, né? Eu desenhava só pra mim mesmo, então eu não me comparava com ninguém. E eu achava que tudo que eu fazia tava, tipo, muito legal e eu tava sempre querendo melhorar, não ficava, tipo, nessa estagnação de, tipo, nossa, tudo que eu produzo é uma bosta, então eu vou parar. E, gente, não. Você produz o que você consegue produzir naquele momento e tá tudo bem. Quanto mais você produzir, melhor vai ficando e mais técnicas você vai aprendendo e tá tudo bem, sabe? A arte não é pra ser perfeita, nem pra ser linda, nem pra nada. A arte é pra se expressar e tá tudo bem. Tá, essa aqui foi a minha primeira encomenda oficial que eu fui paga para fazer um desenho, que no caso foi pro meu namorado. Mas ele me pagou, tá, gente? É uma fanart de Avatar, a Lenda de Aang, e eu fiz o fundo todo com o guache da Acrylex diluído em água e eu fico de cara como eu conseguia fazer uma transição massa entre as cores. Tipo, gente, parece uma nuvem. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Se eu pegar um material da Acrylex, eu não consigo fazer. Foi a primeira vez que eu vi que eu conseguia, tipo, copiar desenhos. Aqui começou uma jornada minha de cópias de desenhos.
que a gente na internet fala muito na problemática que é copiar desenho dos outros e plágio, enfim. Sim, isso é horrível, é ruim, é crime, inclusive, mas a cópia tem um papel muito, muito, muito importante e fundamental para você desenvolver sua habilidade de desenho, porque ou você copia de outros desenhos ou você copia da realidade, né, o famoso desenho de observação, e é muito importante para você entender como as coisas funcionam, sabe? Então copiem sim, copiem bastante. Não aconselho a postar nas redes sociais, como eu fazia, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Mesmo que marque a pessoa que você copiou, que você, né, enfim, usou o desenho como referência e tal, porque tem gente que não gosta. Mesmo que você dê os créditos pra pessoa, já aconteceu de eu postar uma vez, marcar a pessoa, e mesmo assim ela falar que não gosta, que não era legal, então, tipo, não façam, sabe? Na dúvida, só deixa pra você mesmo, pra treino, e é isso. E essa aqui foi a minha primeira encomenda, tipo, sem ser pro meu namorado, que foi pra uma amiga minha, mas assim, tipo, né, namorada diferente de amiga. E ela realmente pediu pra eu criar um desenho pra ela e pro namorado dela, pra ela dar de presente pra ele de Dia dos Namorados. Então ela me passou uma foto dos dois, ela falou o que ela queria, tipo, 2 abacates segurando a mãozinha, assim, e o diamante do The Sims, assim, na cabeça dos dois. Então, vocês podem ver aqui que meu traço era super cartoon, lembra até um pouco, tipo, os traços, assim, do anime do Avatar. E eu pintei também com marcador e o fundo com guache diluído em água. É o que eu digo, eu não acho feio, tá ligado? Eu acho que era o que eu conseguia fazer na época. O ombro dele tá todo errado, claramente, mas assim, eu acho bonitinho, eu acho fofo. Esse aqui eu acho horroroso. Indo contra tudo que eu falei até agora no vídeo de não falar que meus desenhos eram feios, mas esse aqui eu acho medonho. Sério. Foi a primeira vez que eu desenhei bichinhos assim, também foi uma encomenda. Foi uma encomenda pro, tipo, uma pessoa que nem era tão próxima a mim, enfim. E ela pediu pra eu desenhar os cachorrinhos dela. E ficou horroroso, gente. Parece um ET, o cachorro. Parece que foi esmagada a cara dele. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz porque ela me mandou uma foto, tipo, dos 2 cachorrinhos junto com um desenho. E eu sou emocionada, né? Esse aqui foi o meu primeiro desenho, tipo, realmente tentando desenvolver um traço, podemos dizer assim. Eu fiz um retrato do meu namorado na época. Eu peguei uma foto dele e fui tentando ver o que eu conseguia desenhar. E passou uma moto. Claramente eu não soube muito bem representar o nariz. Aqui eu comecei a descobrir o que eu gostava de desenhar e fui entrando mais nesse universo de coisas tipo mágicas, místicas, magia, enfim, galáxia, universo. Essa inspiração louca que vocês sabem que eu sou. Então aqui também foi uma releitura de um desenho que eu vi no Pinterest, que eu deixei no final do post, que era uma garrafa com um universo dentro e um papel saindo dela pegando fogo. Eu modifiquei algumas coisas, fiz do meu jeitinho, né? Com o guache da Acrylex também. E eu lembro que a minha irmã, quando ela viu que eu tava desenhando e postando as coisas na internet, ela começou a me seguir e tal. Minha irmã é mais nova que eu, hoje em dia ela tem 14 anos, mas na época ela era mais novinha. E ela, tipo, fez um desenho copiando esse meu desenho aqui. Fofa. Já esse aqui, eu tenho coisa pra falar sobre ele também, que foi o meu primeiro desenho que eu pensei numa ideia pra desenhar. Eu tava dormindo, pra vocês terem uma noção, tá? No começo eu sonhava muito com os meus desenhos. E no sonho eu tava, tipo, me afogando dentro de uma garrafa de água gigante. Volta era o universo, assim, como se eu tivesse na galáxia. Sei lá, sabe? E aí eu falei que vou fazer um desenho. E daí eu fiz uma menininha, eu só mudei a cor do meu cabelo, no caso. É que na época eu ainda tinha muita vontade de ser ruiva. Fiz a garrafa de água e tal, eu peguei uma referência de pose pra fazer a menina. Mas o resto da ideia, tipo, foi minha e tal. E, enfim, e foi um dos meus primeiros desenhos com a aquarela da Pentel. É um bom desenho pra eu fazer uma releitura também. E sei lá, vendo meus desenhos antigos eu tenho vontade de refazer tudo, cara. Esse aqui também foi um dos meus desenhos, meus primeiros desenhos originais, assim, autorais, que, enfim, eu tava numa época da minha vida, não estava batendo muito bem das ideias da minha cabeça, assim. Foi quando eu descobri que eu tinha depressão e tal, e eu ainda não tinha ido atrás de tratamento. Eu tava fazendo só psicólogo, não fui no psiquiatra nessa época. E dá pra ver que, tipo, por mais que todos os meus desenhos tenham essa vibe, tipo, mais mística, mais alegre por causa das cores, que eu sempre gostei muito de saturação e colorido,
Eles têm uma vibe meio melancólica também, sabe? Tipo, o outro era uma menina se afogando dentro de uma garrafa de água. E esse aqui é um pote com lágrimas de peixinhos dourados. Essa menina que estava desenhando esse desenho precisava de ajuda e ninguém notou. Eu tô tendo que parar a gravação de 10 em 10 minutos pra ver se continua gravando normal e não tá com chiado o microfone. Mas enfim, esse post aqui também tem um para falar sobre, que foi o meu primeiro sorteio do Instagram, tanto é que ele tem tipo 100 comentários. Para um sorteio é tipo muito pouco. Eu tinha acho que uns 600 seguidores na época, um pouco menos, enfim. E foi um sorteio de Halloween, que era o prêmio era um desenho seu em alguma temática de Halloween. E eu lembro que eu vi uma foto de donuts de Halloween e eu falei, eu preciso desenhar isso. Depois que eu comecei a usar a aquarela da Pentel, eu não usei mais o guache da Acrylex. Eu ficava só na aquarela da Pentel, com um marcador da Magic Color. E esse aqui foi meu primeiro arte versus artista. Nossa, velho, eu gostava muito de azul mesmo, né? Com vários desenhos copiados. Tinha os desenhos autorais aqui também. E é isso aí. Esse aqui foi quando eu descobri que eu gostava muito de desenhar vários elementos nos desenhos e que eu queria desenvolver mais os meus cenários e botar muita coisa, muito detalhe. Mas esse desenho aqui foi o prêmio da vencedora do sorteio anterior de Halloween. Enfim, meu Deus, olha esse pé saindo do negócio. Parece um slime, velho. O pé parece estar esmagado. Esse aqui é um desenho que eu quero muito, muito, muito recriar, porque eu gosto muito desse desenho, que também foi uma ideia que eu tive de fazer um cara que era uma abóbora, na verdade, mas já tinha, tipo, as características meio humanoides, que é o que eu gosto de fazer hoje em dia, né? Eu gosto de trazer características humanas pra coisas que não são humanas. Uma abóbora de Halloween escolhendo a cara que ela ia usar no Halloween. Mas eu gosto, eu queria muito redesenhar ele, que eu acho que ia ficar bem na minha paleta de cores também, talvez botar a calça dele num verde, assim. E esse foi o meu primeiro desenho digital, que foi no celular. Eu desenhava no Procreate Pocket, que é tipo o aplicativo da Procreate que eu uso no iPad pra desenhar, só que pra versão celular, então tipo ele é um pouco mais reduzido, tem um pouco menos de brushes, um pouco menos, né, de configurações pra mexer e tal. Mas eu desenhava, tipo, no dedo, na raça mesmo. E esse desenho aqui foi... Eu, tipo, literalmente tirei uma foto de um desenho que eu já tinha feito, com o braço todo bugado, que era de uma foto minha que eu tava de maiô e tal. Aí eu passei por cima, tipo, com o dedo no celular mesmo e fui colorindo, assim, as cores bem chapadas e tal. E logo depois disso, eu comprei a minha primeira caneta digital, que era aquelas canetas pra mexer no celular, sabe? Que tem a ponta bem gordona, assim, que é horrível pra usar pra desenhar. Eu comprei ela no camelô, tipo, por R$10 e eu fiquei por muito tempo usando só aquela caneta. Inclusive quando eu comprei o iPad. E essa aqui foi uma das encomendas que mais me marcou, eu acho, tipo, até hoje, assim, das encomendas que eu fiz, essa aqui foi uma das que mais me marcou. Que o cara entrou em contato comigo pra fazer um desenho dele com o irmão, porque o irmão dele tinha acabado de falecer, enfim. E daí ele pediu, tipo, uma praia com um céu bem estrelado, meio galáxia, assim, e os dois de costas. A anatomia tá toda errada, a mão do cara tá, tipo, parece que o dedo tá quebrado. Eu fiz o que eu consegui fazer na época, como eu disse. Eu lembro que, tipo, enquanto eu estava fazendo esse desenho, eu chorava que nem uma criança. Eu sou uma pessoa muito sensível, assim. Todas as encomendas que eu faço, por isso que eu pego poucas encomendas, porque eu gosto realmente de me inserir no universo daquela encomenda. Eu gosto de, tipo, estar sentindo a vibe, estar na vibe daquilo que eu preciso transmitir no desenho, sabe? Lembro que eu fiquei muito sentida com esse desenho, assim, e eu realmente, tipo, me afundei no desenho e passei o desenho inteiro chorando enquanto eu estava pintando. E esse foi meu primeiro desenho de 2020, que foi do Joker, né? Do filme que saiu no final de 2019. Lembro que eu gostei muito desse filme, como eu disse, eu tava meio perturbada da cabeça. E eu me identifiquei muito com o Joker no filme e eu falei, tipo, eu preciso muito desenhar. Talvez eu devesse ter falado isso pra minha psicóloga na época. Eu gosto muito da pintura dele. Foi com a aquarela da Pentel também, eu demorei bastante tempo pra fazer. E foi o primeiro desenho que as pessoas vieram me pedir print. E na época eu não sabia o que era print. E eu entrei em desespero e fui procurar no Google. E daí eu vi que print era tipo uma cópia do seu desenho pra você vender num valor um pouco mais acessível para as pessoas comprarem. E eu vendi muito print desse Joker aqui, cara, sério. E esse aqui, com certeza, é um dos meus desenhos favoritos até hoje, que eu preciso redesenhar. Esse eu preciso, tipo, mesmo assim. E representa, tipo, tudo que eu amo, que é cenário e gnomos de cogumelos e uma vila encantada, mágica. E eu sou simplesmente apaixonada por esse desenho, eu acho que ele ficou muito legal, inclusive parece que eu pintei com acrílica, mas foi com guache.
Foi o meu segundo contato com o gouache da Reeves, que pra mim na época era um gouache profissional, que na verdade ele é linha escolar também, pelo que eu sei. Mas, bom, foi o primeiro gouache mesmo que eu tive, porque teoricamente o gouache da Acrylex, eles não são gouache de verdade, eles entram na categoria de poster color, que é um outro tipo de tinta parecida com gouache, um pouco mais acessível, com materiais e pigmentos mais baratos para criança pintar, além de ser atóxico, enfim, né? Tem vários poréns aí. Foi quando eu realmente falei, tipo, é isso, sabe? Eu gosto de colorir com gouache. Ai, já tinha um caracol aqui. Que fofo. Eu gosto muito de caracol também, né? O que eu mais gosto de desenhar, assim. Aí, em seguida, esse é o primeiro mesmo desenho que eu pintei com o gouache da Reeves. E ele ficou lindo também. Gente, olha essa textura na pedra, cara. Como é que eu tinha paciência de pintar essa textura? Eu tinha mais paciência antigamente do que eu tenho hoje em dia. Eu gosto muito de paisagem, então eu lembro que eu gostei muito de pintar esse desenho. Essa aqui foi a minha tentativa muito falha de participar do Toon Me Challenge, que era o desafio de, tipo, você dividir a sua foto no meio e num lado da foto você desenhar. E ficou horroroso. Aí esse aqui foi o meu primeiro desenho no iPad. E eu fiz um autorretrato meu e tal. Claramente já dá pra ver muita diferença de qualidade, enfim, de saber fazer as coisas. Mas eu continuava usando aquela minha caneta do camelô. E eu fiquei quase um ano guardando dinheiro para conseguir comprar o iPad. E eu consegui. Porque eu não morava sozinha, né? Eu morava com a minha mãe, não pagava conta nenhuma, então foi mais fácil de guardar. Aí eu tive muitas experiências frustrantes no iPad, mas essa aqui foi quando eu falei, não, eu vou ver um tutorial de aprender a mexer no Procreate e tal. E daí eu vi um tutorial, eu fui tentando replicar, e hoje em dia, tipo, eu vejo vários defeitos, parece que ela tomou uma picada de abelha no lábio esquerdo aqui. Aqui eu falei, bah, agora sim, estou manjando do iPad. Que foi uma fanart que eu fiz da Sally, do Estranho Mundo de Jack, que é, acho que é a minha animação favorita. Eu sou muito fã das animações do Tim Burton. E, enfim, eu fiz a Sally, já tava um pouco mais no meu traço, tipo, atual, assim, de ir vendo como é que eu gostava de fazer, as proporções do corpo. E ele foi super bem, quase 2.000 curtidas, gente. Cara, meu engajamento na época que eu tinha, tipo, 2.000 seguidores era muito maior do que é hoje. Enfim, esse aqui foi meu primeiro Meet the Artist, que basicamente é uma hashtag também para você conhecer o artista por trás das artes. Então, você tem que se desenhar, botar as coisinhas que você geralmente leva com você, informações básicas, tipo nome, idade, enfim, as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta. E eu gostei muito que eu fiz, tipo, as coisas que eu gosto representada por um pincel feliz, com tinta, e as coisas que eu não gosto por um pincel triste, sem tinta. Aqui foi quando eu comecei a querer treinar mais anatomia. E aqui um adendo, eu treinei anatomia do jeito mais errado possível que eu poderia treinar. Tudo bem que serviu, né, para aprendizado e para futuramente eu conseguir desenhar a anatomia de um jeito melhor. Mas eu fazia o quê? Eu pegava aquelas poses prontas do Pinterest, botava tipo do lado assim e tentava fazer de observação, né, o contorno e tal, ao invés de tentar entender como funcionava uma anatomia humana, como é que eram os ossos, os órgãos, os músculos, como que funcionava o movimento, né, enfim, que hoje em dia eu já tenho muito mais noção. Na época eu tava super feliz que a minha anatomia tava tudo muito linda e na verdade eu tava só copiando a anatomia pronta, sabe? E isso me atrasou muito em aprender anatomia, então vai estudar anatomia. E realmente eu tava muito frustrada com o iPad, eu não via, tipo, muita evolução, assim. Mas aqui foi o meu primeiro cenário no digital, que também era de uma série de desenhos. Eu gostava muito de fazer série de desenhos, acontece. Que era os opostos se atraem, então eu, tipo, misturava duas coisas opostas, como nesse desenho aqui, que foi o calor e o frio. E eu gosto, assim, no geral, tipo, eu copiei pose também aqui. Eu tava aprendendo a usar alguns brushes que eu não sabia. Aqui foi o desenho do primeiro curso que eu fiz de desenho. Na época da pandemia, a Faber-Castell tava liberando cursos gratuitos para você aprender algumas coisas de desenho em casa. E eu fiz um curso que era, eu não lembro o nome exatamente, mas era tipo uma vibe de desenhando seres fantásticos e monstros e essas coisas assim. Obviamente, né? O que mais eu iria querer desenhar. E esse aqui foi o trabalho final do curso, que era o corpo seco, que é um mito do folclore brasileiro aqui.
Essa aqui é a minha mãe representando o signo de Libra, porque sim, eu fiz, como todo bom instagramer de arte, todos os signos desenhados. E esse aqui foi o meu primeiro desafio, que foi onde o meu perfil bombou, assim. Basicamente era um desenho isso no seu estilo e era a criatividade dentro de um pote. E era meio que para soltar a sua criatividade. E aqui eu também usava o guache da Reeves. Eu gosto muito de fazer desafio. Eu acho que o meu perfil cresceu tanto de forma tão orgânica e com as pessoas realmente acompanhando e conversando comigo, tipo, na DM e tudo mais, por conta dos desafios, porque eu sempre fiz muito desafio e eu acho que as pessoas se conectam bastante nesses desafios, sabe? Esse aqui também foi um desenho de uma série que eu estava fazendo de a alma das comidas, como sempre tentando trazer traços humanoides para coisas que não são humanas. Então esse aqui era um sushi humano, era a alma do sushi. E cara, a pintura desse sushi ficou muito legal. E aqui foi a minha primeira participação do Mermaid, que foi o Mermaid de 2020. E eu redesenhei uma sereia que eu tinha feito, tipo, em 2017, que era bem cartoonzinha, assim, que provavelmente eu copiei de algum lugar também. E essa aqui já dá pra ver que eu tava bem mais me encontrando no tipo de traço de personagem que eu queria fazer. E aqui o meu segundo Arte versus Artista, de 2020. E eu gostava muito de usar roxo. A gente fala sobre procurar a sua paleta de cor, mas se você juntar os seus desenhos num compilado, você vai ver que já tem uma paleta de cor formada, geralmente, né? E juntando assim dá pra ver a paleta, sabe? Nossa, meu primeiro sapinho, cara. Cadê ele? Tá aqui. Nossa, eu não sabia que ele era de tanto tempo assim. Eu fiz o meu primeiro mini sketchbook, né, que eu aprendi a fazer na internet com um vídeo gringo. E depois uma amiga minha também, a Amanda, que hoje é tatuadora, ela falou, tipo, algumas medidas que ela usava pra fazer os delas também. E aqui eu já tava realmente super na vibe das minhas obras atuais. E foi aqui que surgiu a Thalia, a minha primeira personagem, que é, pra quem não sabe, um sátiro fêmea. Então ela tava ali com os chifrinhos dela nascendo. Foi a primeira vez que eu usei realmente um guache profissional, que foi quando eu comprei meu guache da Talens. Aqui foi uma das primeiras vezes que eu pintei em tecido, que eu gosto muito também. Eu tenho que trazer mais vídeo customizando roupa aqui no canal, porque eu gosto muito de customizar as coisas. Mas faz tempo que eu não faço, né? Quem é da época do meu cabelo rosa? Comenta aqui. Na moral, que saudade do meu cabelo rosa. Eu nem gosto de rosa, mas eu gosto muito do meu cabelo rosa. Eu acho que combina muito com o meu tom de pele, não sei. E nessa fase aqui eu tava bem, tipo, perdida de ideias, assim. Eu tava com um bloqueio criativo muito grande, porque foi no período mais difícil pra mim, assim, da pandemia, sabe? Então eu tava refazendo muitos desenhos de outras pessoas, participando de outros desafios de Draw Designer Style. E eu não vou botar aqui porque tem algumas pessoas que nem estão mais com perfil ativo. E daí quando eu voltei a criar os meus desenhos, eu falei que queria retornar a algumas séries antigas que eu tinha feito de desenhos. Então eu lancei um desafio que também era um sorteio da alma da comida. Vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha feito alguns desenhos nessa vibe? E aqui o primeiro e único menino que eu desenhei, que eu gostei, mentira, teve alguns depois também, mas assim, foi um dos primeiros meninos que eu desenhei e falei, tipo, ficou muito fofo, ficou muito legal, que era a alma do Cookie, e eu gosto também bastante desse desenho, acho que ele ficou muito bonitinho, tirando o pé dele. E aqui também eu cheguei para mais uma série dos meus desenhos, que era a alma dos animais. Eu percebi que eu tava precisando treinar mais pintura de pele, porque eu tava desenhando muito corpo, assim, e cenário. E daí eu falei, não, vou fazer uma série de retratos e tal. Mais uma série de desenhos de Nicole Neves foi a série Eu Conto um Conto, que era basicamente releituras de contos de infância, assim, de criança. E eu fiz a Chapeuzinho Vermelho e eu gosto muito desse desenho. Também tava no meu painel, mas eu tirei recentemente. Eu gosto muito do jeito que eu fiz, tipo, a Chapeuzinho Vermelho na frente, mais assustadinha. Foi quando eu comecei a fazer meus narizes um pouco mais vermelhinhos também. Eu sou apaixonada pela Chapeuzinho Vermelho. Se alguém estiver procurando ilustradora pra livro que queira fazer uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, eu tô aceitando, tá? E aqui no Halloween, como sempre, eu super empolgada, porque eu realmente gosto muito de Halloween. Eu fiz 2 séries de desenhos assim. Eu fiz 3 personagens clássicos de filmes de terror, 3 maquiagens da Hannah. Eu vou deixar a arroba dela aqui.
Ela tá voltando a fazer maquiagem artística agora, inclusive. E daí surgiu a minha segunda personagem, a Serena. Que linda, eu amo esse desenho. É a Serena, que é uma bruxa, e o Spooky, que é um dragão aquático. E aqui foi quando começou meus primeiros adesivos também. Saiu um de Halloween, na época que também virou, inclusive, vídeo pro canal. E desde agosto desse ano eu comecei a me programar para abrir uma loja no começo de 2021, que foi o que aconteceu. Aí, em começo de 2021, eu tinha decidido que eu ia voltar a treinar mais desenho digital, porque eu tava muito desanimada, não tava gostando de nada que eu tava fazendo. E esse aqui foi um dos meus desenhos favoritos digitais que eu tenho até hoje. E aqui eu já consegui trabalhar bem melhor com as texturas, com os packs de brush que eu tinha no Procreate. Comprei alguns brushes também para usar, que imitavam mais textura de guache, assim. E aqui foi o primeiro retrato em aquarela que eu fiz de pele preta, que eu gostei. Inclusive tá aqui em cima também. E eu acho que ela ficou muito bonita. E daí aqui o meu segundo Meet the Artist, que foi do ano passado, que eu preciso inclusive fazer um desse ano ainda. E eu já tinha as mechas descoloridas já nessa época. Dá pra ver, né, pelo estado que está minha mecha de acabada, de que foi desfiando o meu cabelo inteiro. E aqui mais uma série de desenhos também, que era Humanizando Chás. E esse aqui é o meu gnomo. Aqui eu descobri que eu gostava apenas de desenhar homens gordinhos, baixinhos, de barba e chapéu. E aqui, por mais que eu estava treinando muito mais no digital do que no tradicional, tinha algumas coisas que eu ainda não gostava do jeito que eu estava fazendo. Tipo, esse desenho aqui, eu gostei muito da fada, gostei muito do pote de mel lá atrás, mas eu odiei a panqueca. E eu também voltei a fazer bastante fanart nessa época, principalmente de A Viagem de Chihiro. No Mermaid do ano passado surgiu a minha terceira personagem, a Naya. E aqui foi quando aconteceu o lançamento dos meus sketchbooks e do meu caderno pontilhado, que foi incrível. Gente, eu nunca imaginei que eu ia vender tanto caderno, tanta coisa, e tudo produzido aqui em casa, né? Eu tenho até hoje a encadernadora que tá parada ali, porque a loja tá fechada atualmente. Mas ano passado foi o ano 100% de foco na loja e foi incrível. Esse aqui continua sendo um dos meus desenhos digitais favoritos, que foi para um desafio, um concurso da Rafa, que era para concorrer a uma mesa digitalizadora da Multilaser. Eu não ganhei, mas eu fiquei entre os 10 finalistas. E aqui foi o último desafio grande que eu fiz, assim, tirando o Mermaid desse ano, que foi o Animal Win, que foi no Halloween também, como sempre, eu muito animada para o Halloween. Consistia basicamente num animal junto de uma palavra que remetesse ao Halloween. Então esse aqui foi Coruja e Pesadelo, e eu fiz uma elfinha deitada na cama com a corujinha de pelúcia do lado e tal. Muita gente participou desse desafio também, foi muito legal. E esse aqui foi o meu desenho, também até hoje em dia um dos meus favoritos digital, que foi pro meu aniversário de 21 anos do ano passado. E, meu Deus, a gente já tá em dezembro já aqui. Essa aqui foi a vez que eu fui convidada para colorir, convidada não, né? Contratada para fazer o cenário da peça de teatro do meu antigo grupo de teatro que eu fiz durante meu terceirão. Então a peça era Cinderela, um musical. E aqui o meu arte versus artista do ano passado, que já tá bem mais na pegada que eu sou hoje, né? Até porque faz poucos meses. Todas as minhas personagens. E aqui eu também tava na vibe bastante de desenhar animalzinho, que eu tinha percebido que eu não sabia desenhar bicho. E eu descobri que eu gosto muito de desenhar animal. E aqui, começo desse ano, tipo em janeiro, foi quando eu realmente decidi que eu queria produzir conteúdo mais informativo pro Instagram e pro YouTube no geral, porque antes eu meio que só documentava a minha evolução no desenho e fazia, tipo, algumas legendas, tipo, mais pensantes, digamos assim. Tipo, eu expunha mais as coisas pela legenda dos meus posts e dava algumas dicas e tal. Mas dali, depois que eu fiz o curso da Letícia e Mai, eu decidi que eu queria... Era um curso sobre marketing para artistas. E eu decidi que eu queria realmente passar ensino, sabe? Além de técnicas e da minha evolução como artista, eu queria realmente ensinar as pessoas. E é para isso que hoje em dia eu estou aqui, literalmente para te ajudar a descobrir a magia da arte que já existe dentro de você. Então vamos falar rapidinho sobre os últimos posts, que foi o meu Draw This In Your Style, o último que eu fiz. Que, gente, já dá pra ver, né, muita diferença entre as minhas personagens. Modéstia à parte, sou muito fã do meu trabalho. Hoje em dia eu me considero, tipo, muito profissional no que eu faço. Muito orgulho do meu trabalho. Pode soar um pouco arrogante de eu falar que eu realmente me acho. Eu acho que eu desenho muito bem, eu gosto muito dos meus desenhos.
mas às vezes a gente precisa ser um pouco arrogante para realmente botar qualidade nas coisas que a gente faz e reconhecer que foi tipo 3 anos e pra mim foi muito pouco tempo, eu consegui evoluir muito em muito pouco tempo, então eu realmente sou muito fã do meu trabalho. Esse aqui também foi um desenho de ratinhos dentro de uma caixa de costura, que também é uma série que eu tô desenvolvendo aí mais espaçadamente lá no meu Instagram, que são cenas dentro de caixas. Minhas primeiras parcerias publis com marcas grandes de desenho, então aqui os materiais que eu recebi da Art Tools e os papéis que eu recebi da Canson. E aqui o último post até o momento do meu Instagram, que é uma menina cogumela, e daí aqui já dá pra ver como realmente minha técnica ela mudou muito. Eu fiz o desenho todo com aquarela e com lápis aquarelável, e eu só tenho a agradecer a vocês principalmente, porque se não fosse por vocês, nada disso seria possível, eu não poderia trabalhar com a minha arte, nem com produção de conteúdo, que no momento, e eu acho que por muito tempo, é o que eu amo fazer. Muito obrigada pra quem tá comigo desde lá dos meus 200 seguidores, até agora com 13 mil seguidores no Instagram, que chegou agora. Muito bem-vindo à nossa comunidade mágica artística. Espero que você goste e se sinta muito confortável aqui. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo e tchau!